Graça e paz, meus queridos irmãos, graça e paz, minhas queridas irmãs. Nós estamos em uma série de mensagens no livro do Apocalipse e nós estamos agora no capítulo de número 17. Antes de lermos, vamos fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar nessa hora. Senhor Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Estamos aqui reunidos na Tua santa presença, te pedindo a Deus que ilumine os olhos do nosso entendimento para que possamos crer nas Suas palavras. Abra o nosso coração, que a Tua unção nos ensine nessa noite. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apocalipse 17, versículo 1 diz: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Esse versículo, ele abre a 6ª sessão do livro de Apocalipse. E essa 6ª sessão vai até o capítulo 20, verso 15. E depois do verso 15 do capítulo 20, nós temos a última sessão, que é o capítulo 21 e o capítulo 22 do livro. Então o livro é dividido em 7 sessões. Aqui Deus vai começar a mostrar a destruição dos inimigos. Você percebe que o apóstolo João mostrou o dragão, depois ele mostrou a besta, o falso profeta, e agora ele mostra a Babilônia. Então o dragão, ele tem 3 grandes aliados. O anticristo, que é a primeira besta, o falso profeta, que é a segunda besta, e a Babilônia, que é essa que será destruída aqui nesse capítulo 17, no capítulo 18. Então, o autor mostra, nessa ordem, o anticristo, o falso profeta e Babilônia. Ou seja, o dragão, ele tem como aliado um rei, um profeta e uma prostituta. Ou seja, sobre o dragão está o poder político, o poder teológico, a falsa teologia, e o poder econômico. Babilônia, ela é a representatividade do poder econômico que o dragão usa para enganar os povos, para enganar o ser humano. Então, nós temos um rei, o anticristo, um profeta, o falso profeta, e uma prostituta, a Babilônia. E aí, quando João vai descrever a destruição desses aliados do dragão, ele fala da destruição da Babilônia, para depois a destruição do falso profeta, depois a destruição do anticristo. E no final ele mostra a destruição do dragão. Então ele faz uma escala, dragão, anticristo, falso profeta, Babilônia. Aí na hora que ele vai falar da destruição, Babilônia, falso profeta, anticristo e dragão. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele está escrevendo um texto literário. Esse texto ele tem que ter beleza. O apóstolo João viu as coisas enquanto ele estava em uma visão espiritual e ele está colocando em símbolos o que ele viu nessa visão. Ele está colocando em símbolos para que nós possamos compreender os desígnios de Deus. O livro do Apocalipse, ele apresenta a história da redenção, a história de criação, queda, encarnação e redenção. Tem um Deus que criou o universo. Esse ser humano que é a coroa dessa criação do universo, pecou. Por causa disso, Deus enviou o seu Filho para vir em carne, para redimir a humanidade. E no final da história, no final da era humana, esse Filho há de restaurar o reino de Deus. Então, o apóstolo João ele está contando essa história
com vários símbolos. Agora, no capítulo 17, ele vai mostrar a destruição de Babilônia, no capítulo 17 e no capítulo 18. Tá? E aí ele começa dizendo assim, ó, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ok? Então observe uma coisa. Quando o texto fala assim, olha, com o qual se prostituíram os reis da terra, ele está falando de toda Babilônia que já esteve no mundo, que estava no mundo na época de João e que estará no mundo pós a revelação do Apocalipse. Babilônia é um símbolo de oposição ao plano de Deus e aos projetos de Deus. A primeira Babilônia está lá na Torre de Babel, quando Nimrod decide construir uma torre junto com os habitantes ali da península de Sicar. Eles decidem construir uma torre em forma de zigurate, né? Os zigurates eram monumentos cujo qual usava-se para observar os astros. Ou seja, a intenção da Torre de Babel era uma intenção idólatra de oposição a Deus. Eles queriam construir uma torre que chegasse até Deus, ok? Mas essa torre era um observatório astral, a fim de que eles pudessem contemplar as divindades cultuadas naquele tempo. E aí o que Deus faz? Deus desce na torre e confunde a língua daqueles homens ao ponto deles não conseguirem construir a torre. Esse projeto de rebelião contra Deus, Deus deu o nome de Babel. Ou seja, ali é a origem de Babilônia. O Império Romano, na verdade, o Império Egípcio é um tipo de Babilônia. O Império Babilônico, né, houve um tempo que o povo de Israel foi levado em cativeiro pelo Império Babilônico. O rei Nabucodonosor, de uma certa maneira, ele oprimiu o povo de Israel, levando o povo de Israel cativo para a Babilônia. Um dos generais do exército de Babilônia levou o povo de Israel para lá e destruiu completamente a cidade de Jerusalém, o território israelense. Entenda uma coisa, nessa época Israel era dividido em 2 reinos. O reino do norte, as 10 tribos, e o reino do sul, a tribo de Judá e eu acho que é Benjamim, a outra tribo. Judá e as outras tribos. O Império Assírio já tinha levado Israel, as tribos do norte cativas. As tribos do norte já tinham sumido do mapa. Quando o Império Babilônico vem, o Império Babilônico leva Judá cativo, leva os homens, os jovens, e destrói completamente a cidade. Quando o povo de Israel chega em Babilônia, eles acabam que encontrando um local para viver. Eles acabam que prosperando no Império Babilônico, os judeus que foram levados cativos. Alguns tinham cargos de muita proeminência dentro do Império. Por exemplo, o livro de Daniel narra a história de Sadraque, Mesaque, Abednego e o próprio Daniel. Esses homens, esses jovens, eles tinham um local na corte babilônica. Eles tinham uma liderança ali naquele lugar. Então, quando você lê isso aqui, você tem que ter em mente a Babilônia da época de Nabucodonosor.
Beleza? E aí também, Babilônia é o Império Macedônico de Alexandre o Grande, é uma espécie de Babilônia. O Império Persa é uma espécie de Babilônia. O Império Romano é a Babilônia dos dias de João, quando ele escreve o Apocalipse. Quando João está escrevendo esse livro, ele está por volta do ano 98, 99, mais ou menos. O imperador que está sentado no trono do Império Romano é Domiciano. E este império é um símbolo do Império Babilônico. É um símbolo de Babilônia. Tá? Então, quando ele fala assim, ó, que os reis da terra se prostituíram, é que os reis da terra fizeram parte desse conluio demoníaco, esse conluio babilônico, tá? E aí fala assim, ó, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O que é o vinho da prostituta aqui? É os benefícios de Babilônia para aqueles que estão vivendo no Império Babilônico. É a luxúria, é a riqueza. Luxúria eu estou falando no sentido de prostituição mesmo, de sensualidade. É tudo aquilo que o Império traz para aqueles que participam dele. É tudo aquilo que faz com que a vida seja uma vida economicamente melhor, uma vida satisfatoriamente melhor, dentro de um sistema, entenda isso, dentro de um sistema que se opõe a Deus. O Império Romano era, na época de João, esta Babilônia. Então, quando o autor fala assim, olha, e levou-me a um deserto, né, e ele viu quem ali? Ele viu a Babilônia, a prostituta, assentada em uma besta. Quem que é essa besta? Essa besta é a de Apocalipse 13. É o próprio anticristo, né? Então, a ideia é que o anticristo é fruto de Babilônia. O anticristo é fruto de uma filosofia anti-Deus. Ok? Então, quem está orquestrando a mentalidade do anticristo, dessa besta que tem aqui 7 cabeças e 10 chifres, essa besta que é o símbolo do anticristo, é a própria mentalidade de Babilônia. É a própria prostituta. E a mulher estava vestida, preste atenção nos detalhes, ó. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro, olha o cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ok? Então essa mulher, essa prostituta, que está sentada sobre a besta, ela é descrita com elementos econômicos. Ok? Ouro, pedras preciosas, né? De púrpura. Tudo isso é o símbolo do poder e da riqueza, do poder econômico. Tudo isso é símbolo do dinheiro, do poder para ter as coisas. E essa prostituta, ela tem um cálice de ouro. Só que dentro deste cálice tem todas as abominações. A ideia é o seguinte: quando o crente participa de Babilônia, ele toma o cálice de Babilônia. O cálice parece ser bom, mas não é. É de ouro, mas o conteúdo que tem dentro do cálice é todas as abominações. Para a gente entender, vamos voltar num episódio que aconteceu lá na Babilônia antiga. O rei havia mostrado para os jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, as especiarias que eles poderiam comer
dentro do império, dentro do palácio. E aí eles fizeram um propósito de comer somente frutas, verduras e legumes. E eles comeram as frutas, verduras e legumes durante 21 dias. Alguns ministérios falam do jejum de Daniel, como se fosse um jejum que nós cristãos devemos fazer. Mas, na verdade, lá, o que estava acontecendo lá é que os jovens, eles não estavam dispostos a tomar do cálice de Babilônia, a comer daquelas comidas que eram oferecidas aos deuses babilônicos. Na época de João, havia o culto ao imperador e os inúmeros cultos que tinham dentro do Império Romano. A comida era oferecida no altar destes deuses e vendida no mercado. Aqueles que participavam das festas do imperador tinham um certo privilégio para vender as mercadorias no mercado romano. Tinha um privilégio dentro das cidades do império. Então, o que João está dizendo aqui é o seguinte: nós cristãos, nós não podemos beber do cálice de Babilônia, porque o cálice de Babilônia parece bom, mas no final ele vai trazer um mal incomensurável para a igreja cristã. Na época de João, os crentes da Ásia Menor, das 7 igrejas, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Sardes, eles estavam participando destes banquetes, eles estavam participando destes cultos, fazendo com que eles tomassem do cálice da Babilônia. Entende? Eles estavam fazendo parte daquele processo todo ali. Versículo 6. E vi que a mulher, olha que interessante, a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Olha só, ela chama os adeptos do império a tomar do seu cálice de abominações. Ok? Você vai tomar do cálice de Babilônia. Mas ela está embriagada de um outro conteúdo. Ela está embriagada com sangue dos santos. Porque ela matou os santos da igreja. Ela matou os crentes da igreja. E isso satisfaz Babilônia. No final, o que Babilônia quer é o nosso sangue. Babilônia quer que você se alie a ela. Babilônia quer que você viva no sistema dela. E se você fizer isso, você vai negar sua fé e você vai dar o seu sangue para Babilônia. E esse sangue também, ele é o símbolo do sangue dos mártires que foram derramados dentro do Império Romano. Morreu-se tantos cristãos dentro do Império, e esse sangue está fazendo com que Babilônia esteja embriagada. Ou seja, ela está se embebedando desse sangue, e esse sangue dos santos é o que faz com que ela desfrute do seu bem-estar. Ok? O que Babilônia quer é destruir a vida dos cristãos. O que seria Babilônia, então, Israel, hoje, nos nossos dias? Eu vou te dar um exemplo. Ó. Vamos supor que eu vendo canetas. Vi uma caneta aqui na minha mão. Eu vendo canetas. E eu ganho R$10 por mês para vender essas canetas. Aparece uma loja de canetas em frente à minha loja de canetas. E eles vendem canetas num preço muito baixo. E eles conseguem ganhar R$20 com essas canetas. Aí eu começo a perder os meus clientes. Eu começo a ganhar só R$5 por mês com essas canetas.
porque a empresa de caneta da frente está tendo mais lucro. Aí chega alguém perto de mim e fala assim, olha, eu tô vendo que você está passando uma dificuldade, né? Quanto você ganhava com essas canetas? Aí eu ganhava R$10. E agora, quanto que você ganha? Ah, hoje eu ganho R$5. Olha, o vizinho aí tá ganhando 20 porque ele compra as canetas na minha mão. Eu posso te fazer uma proposta. Desde que você faça esse pacto comigo, faça essa aliança comigo, quebre esse princípio cristão. Entende? Desde que você aceite sonegar os impostos, aceite alguma coisa por debaixo dos panos. Então, esse sistema monetário é Babilônia. Sabe esse toma lá da cá? Se você fizer dessa forma, você vai ter dessa forma. Se você pagar esses impostos, esses tributos aqui, na surdina, sonegar isso aqui, você vai ter alguma coisa. Então, esse sistema que leva você a negar a fé cristã para ter dinheiro, para ter benefícios, para ter um local social, é Babilônia. Quando o seu encarregado chega para você e fala assim, olha, denuncia o Beltrano que eu vou te promover, é Babilônia. Passa a perna no ciclano que eu vou te promover, é Babilônia. Minta acerca desses documentos aqui que eu vou aumentar o seu salário, é Babilônia. O cálice de Babilônia, o cálice de ouro, com todas as abominações, são esses pequenos sisteminhas que aparecem na nossa vida que faz com que a gente negue a fé no Evangelho, que negue a fé cristã. Babilônia existe desde a época da Torre de Babel e existe até hoje. Hoje nós estamos vivendo a nossa vida em um sistema babilônico. Alguma coisa no seu dia a dia, na forma como você lida com o dinheiro, com o Pix, com o cartão de crédito, com o seu trabalho, tem alguma coisa de Babilônia ali. Alguma coisa que você faz que vai conduzir você a negar a Cristo. É um cálice de ouro com todas as abominações. E no final, o que Babilônia quer é o nosso sangue. E vi que a mulher estava embriagada, isso que eu já li, né? Versículo 7. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora, o anjo vai mostrar para o João quem é o anticristo. Ele já mostrou quem é a besta. A besta é a Babilônia. Agora ele vai mostrar quem é o anticristo. E a descrição que ele faz vai complicar mais do que ajudar. Olha só. A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo. E irá à perdição. Aqui é uma maneira do apóstolo zombar. Na verdade, aqui tem um senso de humor no livro. Tá? O livro do Apocalipse ele tem algumas piadinhas. Quando ele fala assim, ó, a besta que viste foi e já não é uma contrastação com o texto do bíblico que fala que Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso, o que é, o que era, o que há de vir. Ok? Então, quando Jesus é o que era, o que é e o que há de vir, ele vai narrar aqui no capítulo 17, no verso 8, dessa forma, para rir da besta. Que ela é um tipo de Cristo totalmente desengonçado. Tá? Então isso aqui é senso de humor. A gente não pega muito bem porque a gente não está vivendo na época. Quando o leitor do Apocalipse leu isso lá nas igrejas, os crentes riram dessa expressão. Tá?
Isso era um senso de humor. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido. Ou seja, depois que ele fez a piada toda, a brincadeira toda, ele vai dizer assim, ó, aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Ou seja, a cidade dos 7 montes, a cidade das 7 colinas, era a cidade de Roma. A cidade de Roma era conhecida como a cidade das 7 colinas, a cidade dos 7 montes. Então ele está falando que isso é o Império Romano. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então o que ele está mostrando aqui? Ó? Esses 7, você não tem que ler ele tentando achar 7 lideranças de um país. 7. Esses dias uma pessoa me mandou um estudo falando sobre os 7 papas que vieram, e o 8º papa é o anticristo, né? Isso é uma bobagem gigantesca. Quando fala do 7 aqui, o autor do Apocalipse está tentando dizer o seguinte, que o 7 é a totalidade das lideranças demoníacas. Todas as lideranças demoníacas estão representadas aqui. Ok? É um símbolo dessa liderança satânica, diabólica do dragão. Na época de João, o imperador era Domiciano. O Domiciano, ele era o 11º imperador de Roma. 11º. Então, se você fosse ler esse texto e fosse contar os imperadores da época, esse texto não fechava. Esse número não fechava. Então esse 7 é a totalidade das lideranças diabólicas. E aí quando ele fala assim, ó, e são 7, 5 já caíram e um existe, e o outro ainda não é vindo, essa passagem ela é muito complexa. E ela não tem, até hoje, os estudiosos da teologia, não tem uma opinião consistente sobre esse texto. A melhor maneira de interpretar isso é sabendo que quando o anticristo chegar no mundo, isso vai ficar claro para nós. Ok? Porque se você for pegar qualquer coisa, encaixa aqui dentro. Recentemente eu joguei os Final Fantasy, né? Eu joguei o Final Fantasy 1 ao 9, perdão. E aí eu chego no 8, o vilão do 8 é a Ultimace. Então eu posso dizer assim, ó, o anticristo é a Ultimace do Final Fantasy. Como é que você vai provar que não? Aí as pessoas falam assim, é o 8º líder do partido tal. É o 8º papa. Desde quando começou a contagem, tá entendendo? Então se você for tentar achar dentro da realidade humana hoje, dentro do ano de 2025, nós estamos no dia 24 de julho de 2025, se for tentar achar, você não vai encontrar nada equivalente a essa profecia. Quando chegar o rei que virá sobre o mundo, a liderança que virá sobre o mundo, o anticristo, o filho da perdição, aí a gente vai sacar essa ideia aqui. Por enquanto não dá pra gente saber. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Ou seja, esses reis aqui são as lideranças que estiverem ao lado do anticristo no período da grande tribulação. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá,
porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, o que João está fazendo? Ele começa a decretar a destruição de Babilônia, ok? Decreta a destruição de Babilônia, e a Babilônia vai cair no capítulo 18, que é o tema da nossa próxima aula. E aí ele dá uma certa ênfase ao anticristo e aos aliados do anticristo. Lembra que eu falei lá no capítulo 13 que o anticristo vai fazer um governo sobre o mundo inteiro? E vai ser um governo mundial? Então, estes homens que estão ao lado do anticristo, o texto faz questão de mostrar que todos eles serão destruídos pelo Cordeiro de Deus, que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, o texto é uma forma de avisar os crentes que existe alguém que é vitorioso, ok? E esse alguém que é vitorioso, que é o Cristo, ele vai vencer todos os reinos do mundo. Para nós, esse texto, ele é um tanto quanto que distante. Hoje não existe, nós estamos vivendo aqui no Brasil, né, nós vivemos a nossa vida de uma certa forma cômoda, e a gente não está sendo oprimido por um império de muitas lideranças demoníacas, entendeu? Por mais que as pessoas, esses dias eu vi um cara falando, fazendo estudo, né? Na verdade não é nem um estudo, é uma predição, falando assim que o Brasil e a América do Sul está sendo governada por uma aliança comunista de esquerda e tal, e isso vai prejudicar e vai trazer guerra. Isso não se compara com o que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui é o seguinte: se você se aliar ao governo do anticristo, você vai ser destruído também. E lá no capítulo 18, se você fizer parte de Babilônia, você vai ser destruído também. Porque existe um que vai vencer. Este é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Então lembra quando eu falei com vocês que o mar e as águas é um símbolo do mal, é um símbolo daquilo que está trazendo confusão ao mundo? É a besta que surge do mar. E aqui João explica o símbolo. Ele fala, ó, estas águas cujo qual a prostituta está sentada são as multidões, as nações, as línguas, os povos que estão aliados com a prostituta. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Isso é muito legal, velho. Os reis da terra que vão se aliar com a Babilônia vão ir contra a Babilônia. Porque não existe paz, harmonia e bem-estar do lado de lá. Nas trevas é tudo confusão. Nas trevas é tudo destruição, desolação. Nas trevas eles não conseguem estar bem. Para você entender esse texto, você já assistiu o filme Cidade de Deus? Tropa de Elite? Já viu que lá no tráfico eles se matam? O traficante mata outro traficante, que mata outro traficante, que depois vai chegar e matar outro traficante. Aí o cara chega e dá um tiro em um, e na verdade esse um queria que o outro desse o tiro, e o outro vai lá dar o tiro. Isso aqui é como se fosse Cidade de Deus, Tropa de Elite. Tem uma outra série aí, que passou há um tempo. Como é que é o nome da série?
do Álvaro lá, do morro, tentando tomar o morro, é a confusão diabólica. Eles não conseguem estar em paz consigo mesmos. Então eles lutam contra si. Esse é o poder das trevas. As trevas não existe harmonia dentro delas. A pseudo-harmonia que existe dentro delas é objeto de riso no livro do Apocalipse. Tá? As tentativas de emular o reino de Deus, o governo de Deus, o princípio de Deus, é risível pelo autor do texto. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento. E tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então aqui João está mostrando para nós quem é Babilônia. Babilônia é este império espiritual que está reinando sobre os reis da terra. É o que gesta o sistema econômico da política da terra. Babilônia. Então, o dragão, ele tem 3 poderes. O poder político do anticristo, o poder teológico, a falsa teologia do falso profeta, e o poder econômico de Babilônia. No nosso próximo encontro, se Deus assim permitir, nós vamos falar de como será a queda da Babilônia. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.